Amós, capítulo 4. Israel age com rebeldia e opressão. Ouve, pois, esta advertência. Ó novilhas de Bazã, prolífico, que estais no monte de Samaria e que continuas a oprimir os pobres, esmagais os necessitados e ordenais aos senhores deles: trazei bebidas, alegremo-nos. O meu Senhor Yahvé jurou pela sua santidade: eis que virão dias em que vos levarão cativos com ganchos e os últimos de vós por meio de anzóis. Cada um de vós sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon, ó montanha de opressão, garante Yahvé. Vinde a Betel e entregai-vos ao pecado. Ide a Gilgal e multiplicai vossas transgressões. Apresentai os vossos sacrifícios a cada manhã e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Queimai pão fermentado como oferta de gratidão e proclamai em toda parte vossas ofertas voluntárias. Anunciai-as, pois tendes prazer nisso, ó israelitas. Denuncia o Senhor. Foi exatamente por isso que vos deixei de dentes limpos, isto é, sem alimentos nas vossas cidades, e total falta de pão em toda parte. Contudo, vós ainda assim não vos convertestes a mim. Condena Yahvé. Também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação recebeu chuva, outra nada teve e secou. O povo de 2 ou 3 cidades vagava, andando de uma cidade a outra em busca de um pouco de água para beber, mas não conseguiu matar a sede, e ainda assim vós não refletistes nem voltastes para mim. Reclama o Senhor. Muitas vezes repreendi os vossos jardins, hortas e vinhas, por intermédio de pragas e ferrugens. Gafanhotos devoraram as vossas figueiras e oliveiras, mas ainda assim não vos convertestes a mim, afirma Yahvé. Mandei pragas contra vós, como fiz no Egito. Matei vossos jovens ao fio da espada e permiti que os vossos cavalos fossem sequestrados. Fiz com que sentisseis em vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantidade de cadáveres largados nas ruas de vossos acampamentos. E mesmo assim, não refletistes nem voltastes para mim. Aponta o Senhor. Devastei algumas de suas cidades, como arrasei Sodoma e Gomorra. Eis que tais cidades destruídas ficaram como um tição retirado da fornalha, e ainda assim não vos convertestes a mim, acusa Yahvé. Ora, por esse motivo ainda seguirei te castigando, ó Israel, e porque eu farei isto contigo, prepara-te para encontrares com o teu Elohim, Deus, ó Israel. Aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamentos ao ser humano. Aquele que é capaz de transformar o raiar do dia em trevas e pode pisar as montanhas da terra. Yahvé Elohim, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós, capítulo 5. Buscai a Deus enquanto é possível. Ouve, portanto, esta palavra que vos trago como lamento a respeito da vossa situação, ó casa de Israel. Eis que a Virgem de Israel caiu, nunca mais se erguerá. Está desprezada em sua própria terra, ficou abandonada e ninguém a levantará. Porquanto assim determina Yahvé, Adonai Deus. Na cidade da qual saem 1000 para servir ao exército, restaram 100, e naquela da qual saem 100, somente 10 voltarão vivos para casa. Pois esta é a convocação de Yahvé, a nação de Israel. Buscai-me e vivei. Entretanto, não busqueis Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal com toda certeza será levada para o cativeiro e Betel será reduzida a pó. Portanto, buscai o Senhor e vivei, para que ele não extermine os descendentes de José como um terrível fogo devastador, e não haja como apagá-lo em toda Betel. Ó vós que transformais o direito em injustiça e amargura, e ainda lançais por terra a retidão e o bom senso. Aquele que criou a Pleiades, as 7 estrelas, e Órion, e és poderoso para fazer brotar das trevas o raiar do dia, e transformar o dia claro em noite escura, que chama as águas do mar e as espalha como deseja sobre a face da terra, Yahvé é o seu nome. Ele promove repentina destruição sobre a fortaleza, e a calamidade vem sobre a cidade fortificada. Os israelitas odeiam aqueles que defendem o direito e a justiça à porta da cidade, isto é, no tribunal, e detestam aquele que fala a verdade. Sendo assim, considerando que esmagais o pobre necessitado, e exiges dele tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitareis nelas.
Embora tenhais plantado vinhas nobres, não bebereis do teu vinho. Porquanto eu conheço bem todas as vossas transgressões, quantos e quão grandes são todos os vossos pecados. Eis que afligis o justo, aceitais suborno, e negais o direito e a justiça aos necessitados que clamam junto ao portão da cidade. Sendo assim, naquela época, quem for sábio e prudente guardará silêncio, porque será um tempo muito hostil. Buscai o bem e jamais o mal, para que vivais. E assim Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, estará permanentemente convosco, como costumais afirmar. Odiai, pois, o mal, amai profundamente o bem, e estabelecei plena justiça nos tribunais, às portas das cidades. É possível que Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim declara Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Adonai. Haverá pranto e lamento em todas as praças, e exclamarão em todas as ruas: Ai, ai, quanta tristeza! E chamarão o lavrador para chorar e os pranteadores para se lamentarem. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vós com espada. Adverte Yahvé. O dia de Yahvé, o Senhor. Ai de vós que desejais o dia de Yahvé, o Senhor. Para que quereis apressar a chegada do dia do Senhor? Ora, será um yom, um tempo, de trevas e não de luz. Será como se uma pessoa fugisse de um leão e se deparasse com um grande urso feroz. Como se alguém entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia de Yahvé será assim de trevas e não de luz, uma escuridão absoluta sem um raio de claridade. Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo. Tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam de vossos melhores animais de engorda. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Em vez disso, deixai correr livre o direito como um rio caudaloso, e a justiça como um ribeiro eterno. Ora, foi a mim que trouxestes vossos sacrifícios e ofertas durante os 40 anos de caminhada no deserto, ó nação de Israel. Não, não foi. Carregaste sim o vosso rei Sicute e Quium, vosso Deus estrela, imagens idólatras que construístes para vós mesmos. Por esses motivos, todos eu vos mandarei para o cativeiro, para o exílio, além de Damasco. Assevera o Senhor, cujo nome é Yahvé Elohim, Deus dos exércitos. Amós, capítulo 6. Israel se entregou à corrupção. Ai, ai dos que vivem tranquilos em Sião, e dos que se sentem seguros no monte de Samaria. Ora, vós homens notáveis da primeira entre todas as nações, aos quais o povo de Israel recorre, passai a Calné e vede, ide dali a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Acaso elas são melhores que estes reinos? Os seus territórios são maiores que os vossos? Imaginais que podeis estar afastando o dia mau, mas na realidade estão atraindo o império do terror sobre vós. Ai dos que hoje se deitam em camas de marfim e se espreguiçam confortavelmente sobre seus belos sofás, e comem os melhores cordeiros tirados do rebanho e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras, como Davi, e improvisam cânticos em vários instrumentos musicais. Que bebem vinho em grandes taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Por essa razão estareis entre os primeiros a serem presos e expatriados. Então cessarão os banquetes dos que vivem folgadamente. Eis que Yahvé Deus jurou por si mesmo. Assim declara Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Detesto a arrogância de Jacó e odeio seus palácios. Por isso entregarei a cidade e tudo o que nela há. Se 10 homens forem deixados numa casa, eles não escaparão da morte. E se um parente que tiver que queimar os corpos vier tirá-los da casa e indagar alguém que ainda estiver se refugiando ali, há porventura mais alguém convosco? E a resposta que se ouvir for não, então ele lhe replicará: cala-te, porquanto não devemos sequer mencionar o nome de Yahvé. Porquanto Yahvé ordenou expressamente, e ele mesmo despedaçará a casa grande e reduzirá a pó a casa pequena. Porventura galopam os cavalos sobre os rochedos?
Poderá alguém lavrar ali com uma junta de bois? Mas vós transformastes o direito em veneno, e o fruto da justiça em amargura. Vós que vos alegrais pela conquista de Lodebar, nulidade, e ainda exclamais: porventura não tomamos Carnaim, chifres de poder, mediante a nossa própria força? Ó casa de Israel, diz Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos: levantarei contra vós uma nação pagã, e ela vos oprimirá desde Lebo-Amate, no norte do Líbano, até o riacho do Arabá, que corre para o Mar Morto.